Hello, everyone. Thank you for connecting to today's webinar. I remind you that all attendees are muted. In case of any questions, please raise your hand and the moderator will contact you privately. Integrated. And for any questions, please write in the Q&A box on the bottom right side of your screen. If there is enough time, we will answer them at the end of the webinar. Otherwise, we will answer them by email after the event. Please do not hesitate to register to our newsletter on www.keysler.com for receiving more webinar invitations and news about our products. I would like now to present you my colleague, Luis Soares, Portugal Sales Manager, who will introduce you today's topic and the panelists. Thank you and enjoy the webinar. Bom dia a todos. Vamos então dar início aqui ao nosso webinar, Metrologia no Controle Avançado e Otimização de Processos Industriais. Informar-vos um pouco na sequência do que a colega disse neste momento, que este webinar será gravado e partilhado posteriormente. Neste momento os microfones e câmaras encontram-se ligados. Para questões que entretanto surjam no decorrer desta apresentação, por favor, coloquem-nas no chat respectivo, as quais serão respondidas posteriormente. Agradecer desde já também ao IEP por ter aceitado o convite que lhes foi endereçado. Ok, muito bem. Portanto, relativamente aos oradores, vamos ter aqui dois participantes, o engenheiro Paulo Cabral, uma pessoa com uma larga experiência na área de metrologia, e eu próprio, também com cerca de 20 anos de experiência na área industrial, relacionada sobretudo com sensores. Este seminário, ou este webinar, que estamos a realizar hoje, vem na sequência de outros que, entretanto, ocorreram, designadamente com o IPL. Portanto, digamos que este processo começou em 2020, na qual, portanto, este seminário foi abordado sobretudo para processos plásticos. Portanto, quem eventualmente não tenha assistido a estas apresentações, que foram também formativas, façam, procurem no YouTube, através da informação que se encontra aqui, só um momentinho já agora, aqui o ponteiro, portanto, que se encontra aqui plasmado, porque de facto penso que será importante e será interessante para vocês. Está bem? Portanto, é sobretudo na área de plásticos. Tanto para a indústria de moldes, há alguns participantes nesse sentido, como também as empresas que fazem injeção. A semana passada, continuando um pouco, digamos assim, este processo, juntamente com o PIEP, tivemos também um outro seminário, em processo avançado, na área de plásticos também. Portanto, neste momento não está disponível, vai estar seguramente disponível daqui a uma semana ou duas, que eu não tenha assistido a ele. Portanto, convidamos também a ver esta informação. Relativamente ao dia de hoje, a agenda é bastante vasta, temos muita informação para vos transmitir, é muita informação técnica também, espero que aproveitem. Portanto, a representação daqui será, obviamente, irei falar sobretudo em toda a cadeia de medição que existe, processos avançados a nível de controle de qualidade e também, portanto, falar um pouco de indústria 4.0, obviamente, em que nós aqui, portanto, iremos apresentar situações concretas existentes, sobretudo na área de plásticos, de assemblagem ou montagem de componentes e de fabrico de moldes. No que concerne à apresentação do IEP, portanto, o IEP vai abordar sobretudo a parte de normalização, certificação e acreditação, vai falar também do contexto da metrologia dentro da indústria 4.0 e, obviamente, esta parte acho que será uma parte fundamental também, falar um pouco da metrologia fundamental, legal e industrial, erros, conceito de erro e incerteza, e também a validação de certificados. Como é que nós, de facto, devemos ter a capacidade, ou que informação é que temos que ter para que um certificado de calibração seja devidamente validado do nosso lado. Entre outros temas que não estão aqui plasmados, mas que vocês receberam oportunamente quando se inscreveram. Ora bem, relativamente à Keysler, fazendo aqui uma apresentação relativamente rápida, nós tínhamos um vídeo introdutório, de certa forma, que fazia um resumo da intervenção desta empresa no mundo industrial, e que esta é uma empresa suíça, é uma empresa que obviamente desenvolve sistemas que estão relacionados com estes três vetores, estes três pilares que estão aqui representados: medição, análise, portanto, medição através de sensores, obviamente análise através de sistemas de aquisição e processamento sinal, e inovação da sua indústria, portanto, a indústria quem fornece estes sistemas. É uma empresa global, um pouco espalhada por todo o mundo,
cerca de 9% do seu turnover é reinvestido na totalidade a nível de investigação e desenvolvimento, e é uma empresa que está presente um pouco por todo lado. Fazendo, por exemplo, um pouco a analogia com o nosso mercado nacional, podem encontrar a Kistler em algumas autoestradas nacionais para medir, por exemplo, o peso dinâmico de veículos numa estrada, poderão encontrar acelerómetros em pontos a nível de monitorização, obviamente na indústria, seja a indústria de plásticos, como nós falámos, a indústria médica, a indústria de moldes e por aí adiante, portanto, muito relacionado a esta indústria com a indústria automóvel e por aí adiante, não é? Portanto, já agora também a nível desportivo, plataformas de força para o desenvolvimento e rendimento desportivo de alguns clubes de futebol a nível de existente, não vou dizer o nome para não ferir nenhuma suscetibilidade que nos estiver a ouvir, mas hoje, portanto, na temática que me traz aqui hoje, portanto, vamos focar-nos sobretudo em 3 tipos industriais, porque, de facto, é uma área bastante forte da nossa indústria nacional. Né? No desenvolvimento de moldes por um lado, por outro lado, na injeção de peças, e no final, e há muita empresa a fazer estes 3 setores nela própria, e no final, a assemblagem de componentes para os disponibilizar aos seus clientes. Para isso, vamos falar de monitorização e controle de processos, obviamente, monitorar e controlar os sensores, e, portanto, vamos falar também um pouco da tecnologia de sensores que existem neste âmbito, está bem? É um pouco esse o objetivo. Para terminar a questão da Kistler, a apresentação, portanto, hoje em dia a empresa é mais do que um fornecedor apenas de sensores. Também. É uma empresa que, através de software, 1 ou 2, vamos abordar aqui neste seminário, nos permite, de certa forma, apresentar soluções integradas, com sensores, obviamente, e com os sistemas que estão aqui representados. Portanto, resumidamente, o que é que nós vamos falar? Desenvolvimento de ferramentas, injeção de componentes, montagem desses componentes e a forma, ao longo digamos assim, deste ciclo de produção, como é que nós conseguimos controlar a qualidade e, também já agora, depois falará, obviamente, o engenheiro Paulo Cabral, com muito mais detalhe, qual é a influência que a metrologia tem em todo este circuito que está aqui devidamente referenciado. Bem, vou fazer aqui um pouco a integração daquilo que eu estou a falar. Basicamente, como primeira abordagem, o que nós temos que ter, isto já começando, portanto, uma parte mais técnica, portanto, nós o que temos que ter, como eu falei, quando falamos de monitorização e controle de processo, devemos ter um transdutor, um sensor, devemos ter um sistema de leitura, a qual nos vai permitir obter uma curva que terá que ser posteriormente validada, e depois toda esta informação terá que ser comunicada entre si através de protocolos de comunicação específicos existentes a nível industrial. Portanto, nós o que temos aqui são, por exemplo, são máquinas de injeção, peço desculpa, uns atuadores mecânicos, onde fazer as inserções, os seus sistemas de aquisição e processamento de sinal, para ligar transdutores, sensores, e a comunicação, hoje em dia, que se faz entre estes distintos periféricos, tendem a usar um novo protocolo de comunicação, eu vou falar também mais à frente, que se chama o PCUA. Okay? Portanto, para quem esteja mais ou menos dentro da robótica industrial, isto é normal, quando nós falamos de protocolos de ligação em periféricos, por exemplo, PLCs e autómatos, é muito frequente falarmos de um Profibus, Profinet, Ethernet IPs, CAN-Bus, Modbus, mas todos estes protocolos de comunicação, se quiserem, forma de falar entre os distintos periféricos, são diferentes. Portanto, e a indústria hoje em dia está a adotar uma nova linguagem, vou-lhe chamar assim, se calhar é mais fácil perceber para quem não estiver, de facto, habituado a estes termos, que se chama o PCUA. Okay? Portanto, são protocolos abertos de fácil integração. Vamos falar disto. Bem, mas aqui a ideia, nós falamos de monitorizar e controlar, que é o que me traz aqui, sobretudo hoje, e explicar um pouco como é que isto se processa, é ter presente que nós, por um lado, vamos ter que medir, com algo, obviamente, posteriormente temos que analisar, para isso temos que ter boa capacidade de processamento, perante o processo que estamos a avaliar, terá que haver uma visualização exatamente das grandezas do mesurante que estamos a avaliar e, posteriormente, a ideia é poder otimizar todo este processo e ser um processo virtuoso, circular, de forma a que esteja sempre a ser alimentado com o objetivo de aumentarmos a qualidade e eficiência dos nossos processos. Obviamente que aí aparece a indústria 4.0, a gente sabe que deu um pontapé forte neste género de conceitos, sobretudo a partir de 2015, designadamente na Kistler, e, portanto, surgiram novos termos também com a indústria 4.0, designadamente
Inteligência artificial, portanto, machine learning, isto há vários nomes para isto, por exemplo, a nível de injeção fala-se muito de scientific modeling, a nível de prensas fala-se muito de closed loop control, praticamente é sempre a mesma abordagem, portanto, é ter a possibilidade de controlarmos a máquina de uma forma ou outra, portanto, haver inteligência associada a esse processo, data mining, data analytics, bem, isto são novos termos que nós temos que viver com eles e que vamos falar um bocadinho deles com detalhe mais à frente. Sobretudo, para que o machine learning, big data, sobretudo para isto que está aqui, né? Para tentarmos reduzir ao máximo gastos energéticos nos processos, aumentar a produtividade industrial, e isto tudo pelos requisitos e pela obrigação mundial na consciencialização cada vez mais forte de uma perspectiva ambiental. Bem, para que nós comecemos a falar de controle, nos leva ao tal machine learning que eu já falei aqui, e abordemos também a parte de monitorização, que há muita indústria que ainda não o faz, que eu também vou falar aqui um bocadinho dele. Obviamente, para controlarmos, temos que ter a capacidade de identificar as nossas fontes de incerteza existentes no nosso processo. E temos que as medir, e elas têm que ser medidas, não é? Para que possamos intervir depois na parte de controle específico. É isso que eu vou falar agora um bocadinho. Portanto, fatores de incerteza é que nós temos. Obviamente, a interação do operador com a máquina, o seu conhecimento, a parametrização de um determinado equipamento é crucial. Aspectos dimensionais, existentes, por exemplo, no material que nós usamos. Tenho aqui, por exemplo, um exemplo concreto para ser mais objetivo. Na parte de injeção, a matéria-prima que está a ser usada, mas isto, de facto, depende de vários aspectos. O desgaste existente nos próprios equipamentos, efeitos tecnológicos, por exemplo, e também, é evidente, condições ambientais, não é? Por dilatações, no caso do material a nível de injeção, questões de viscosidade específica, se for no molde, por expansão térmica no molde, por um conjunto de fatores que, quando nós falamos de controle, temos que levar isto muito a sério. Ora bem, portanto, eu vou-vos dar alguns exemplos nesta minha apresentação, em que, sobretudo, eu vou-me focar nestas grandezas físicas que estão aqui, não é? Porque não seria impossível abordar tudo, a quantidade enorme de sensores que aqui se apresenta. Portanto, eu vou abordar, sobretudo, questões de pressão, aceleração, força, binário e separarem. Nestas quatro, nós temos presente a força de uma forma direta ou indireta e também temperatura, está bem? Relacionando sempre com aquelas três áreas que eu falei, que têm a ver com a parte de desenvolvimento de moldes, a parte de injeção e a terceira parte, portanto, a montagem de componentes específicos numa indústria. Ora bem, para isso, fazendo aqui uma análise global de um processo ao nível de desenvolvimento de engenharia, desculpa, se eu tenho uma coisa bom dia, nós temos que ter presente que, portanto, inicialmente, toda a gente sabe isto, não é? A nível de engenharia, começamos por modelação e por simulação matemática, através de softwares específicos. Posteriormente, devemos fazer a respectiva implementação, por exemplo, no fabrico de uma ferramenta, e em última instância, vamos tentar perceber e como é que isso se faz, monitorar e eventualmente controlar o processo, em que a monitorização é fundamental para que nos permita, de certa forma, haver um controle de qualidade a 100% e ter como objetivo a redução o máximo possível, seria o ideal, zero defeitos, na nossa produção. Posteriormente, temos que fazer uma reavaliação. Esta reavaliação, obviamente, é feita se tivermos uma monitorização a 100%, e se isto for circular, como ainda há pouco falei, teremos exatamente o controle do nosso processo. Bem, mas um dos problemas que nós deparamos e que temos que estar cientes que eles existem é, no que concerne à simulação, nós temos erros que muitos deles são inevitáveis ou seriam dificilmente ultrapassados. Portanto, eu tenho aqui alguns exemplos, talvez aquele que me chama mais a atenção é, por exemplo, a nível de simulação, obviamente a malha usada, o tempo de processamento existente ou a entrada de dados nos programas de simulação matemática. Portanto, isto são fatores que nós temos que viver com eles e na implementação do processo, portanto, quando fabricamos, assim para dar este exemplo, para ser mais objetivo, quando fabricamos, por exemplo, uma ferramenta, um molde ou outra coisa qualquer, mas, portanto, na sua implementação, é óbvio que nós, perante a simulação que nós efetuamos, irão ser introduzidos outros erros, como, por exemplo, desvios dimensionais perante a maquinagem que nós realizamos de uma determinada ferramenta. Portanto, temos preconizado uma coisa, mas a nível de maquinagem, o resultado poderá ser diferente por questões de fabrico. Há aqui outras questões, também já falámos, por exemplo, questões relacionadas com o material, ou, eventualmente, também já falámos, com os gradientes de temperatura
e o impacto que isso tem num determinado processo. E há aqui outro fator também bastante importante, que ocorre muito em várias indústrias, que é depois temos feito um desenvolvimento a nível de software, posteriormente são feitas alterações, muitas delas solicitadas pelos clientes, que também são, obviamente, introduções, portanto, e erros dentro do nosso processo. Chegamos à parte final, que é a monitorização, portanto, já temos, digamos assim, a modelação e temos o molde, e chega agora à parte de monitorização. Bem, a primeira parte, que é importante nós entendermos, é quando falamos de monitorização, ela é recomendável ser sempre feita, se não dizer é obrigatório. Porquê? Porque aqueles fatores de incerteza que ainda há pouco falei, existem. E, portanto, e obviamente, se eu intervisse, se fosse possível intervir logo de início, a nível de desenvolvimento da nossa ferramenta, para corrigir assimetrias que existam, por exemplo, numa determinada ferramenta, bem, o custo seria muito menor do que se interagirmos neste processo na parte final. Okay? Mas os erros existem, portanto, era interessante que não existissem, mas existem, temos que viver com eles. Portanto, a forma de nós reduzirmos substancialmente este custo operacional associado, portanto, aos erros que eu acabei de aquilatar, obviamente temos que fazer uma monitorização e o passo seguinte, é isso também vamos falar, será controlar. Bem, resumindo um pouco o que eu falei, portanto, temos por um lado fazemos modelação, temos uma incerteza associada, devemos fazer uma medição consensuosa, obviamente, também vamos ter uma incerteza associada, talvez que erros é que podemos encontrar a nível de medição, sem ser escolhido, a localização em que ele está colocado, a forma com que ele está a ser implementado numa determinada ferramenta, por exemplo, alojamento, formas de fixação, mas, obviamente, se nós conseguíssemos gerir, por um lado, a incerteza de modelação e, por outro lado, a incerteza de medição, teríamos seguramente um nível resultante muitíssimo menor e, portanto, teríamos uma exatidão muitíssimo menor no nosso processo. Isto já existe na indústria. É recente, portanto, é isto que trouxe, digamos assim, o Indústria 4.0. Quando nós falamos de redes neuronais, aqui só tem um software comercial, que chama-se TASA, que eu vos vou mostrar um pouco como é que se processa, mas a ideia qual é? É, de facto, já em fabrico, podermos, de certa forma, controlar esta incerteza, por um lado, modelando e, por outro lado, medindo. E, portanto, e tentando buscar o melhor dos dois mundos. É um pouco esse o objetivo. Bem, olhando um pouco para este esquema, pode ser complexo, mas não é, começando aqui pelo lado esquerdo, como é que isto processa, por exemplo, na área de plástico. Vamos considerar, temos esta tampa, seja ela qual for, e obriga-nos a termos que ter uma determinada dimensão, a nível dimensional, porque temos 77 milímetros, falta aqui unidades, obviamente, e com um erro associado, mais ou menos 0.1. Ora bem, isto que eu estou a falar já é machine learning, está bem? Já estou a falar de controle de processo. Portanto, nós temos um software, esse software há de nos dar indicações que devemos colocar na máquina, a máquina a ter sensores, obviamente, do sistema de decisão e processamento. Portanto, o software há de nos dar indicações para colocarmos na máquina. A máquina, através dos sensores, começam a obter uma assinatura de sinal para uma grandeza física, neste caso de plástico, é pressão e temperatura. Começamos a ter e a obter este género de assinaturas de sinal. Essas assinaturas de sinal têm, obviamente, que serem validadas. São validadas através de medições. Medições estas que são medições absolutas. É bom que o paquímetro esteja, obviamente, calibrado. Isso é fundamental. Portanto, e vamos tentar relacionar, ou vamos tentar chegar a uma conclusão, quando esta curva de referência é ideal, compará-la com medições, e, de facto, quando a medição responder, e digamos, a estabilidade da máquina atingir esta assinatura de sinal que nós estamos a avaliar, nós consideramos que temos o nosso modelo validado. A partir daí, definimos, toda a gente sabe, limites mínimos e máximos, e, obviamente, quando ocorrer, nesta análise de tendência de processo, quando ocorrer uma saída desta curva de pressão que nós estamos a avaliar, teremos uma rejeição eventualmente de peça. Portanto, isto permite-nos que nós façamos, por modulação e medição, possamos fazer, digamos assim, a intervenção num determinado processo. Ora bem, uma outra questão que se apresenta várias vezes, isto é muito recorrente comigo, a nível até técnico-comercial, o que me perguntam é, a medição que nós estamos a analisar aqui, como por exemplo pressão, é um valor absoluto ou é um valor relativo? Isto que eu tenho aqui é absoluto ou é relativo? Bem, tipicamente nós na indústria, quando falamos de assinaturas de sinal, não trabalhamos com valores absolutos. Agora, temos que ter presentes é que, de facto, portanto, trabalhamos com valores relativos, o que interessa é depois fazer a análise da estabilidade do processo ao longo do tempo, mas, obviamente, o que nos dá origem a essa análise prévia, como eu falei anteriormente, através do paquímetro, foi uma análise absoluta. Está bem?
Portanto, mas a partir do momento, através de uma análise absoluta, tínhamos uma análise relativa, o que é importante, a partir daí começamos a analisar a estabilidade do nosso processo, ok? Através da análise da repetibilidade. É isso um pouco que nós temos a fazer. Bem, eu como há pouco comentei, muitos processos que nós trabalhamos precisam de algum conhecimento físico do processo. Mas, felizmente, e não é só que isso que eu tenho, começam a haver indicações, por exemplo, através da análise de tendência de processo, o recorrendo, por exemplo, a índice de capacidade de processo, como CK, CPK, 3 sigma, 6 sigma e por aí adiante, que de uma forma mais simplificada, fazer uma análise comparativa das curvas que nós estamos a obter ao longo do tempo, fazer uma análise estatística, nos dá indicações. E que indicações é que nós podemos ter? Também trouxe aqui um exemplo, uma vez mais de plásticos, que é mais fácil para todos. Vamos supor que eu, de facto, através da análise absoluta, que ainda há pouco falei, definíamos um limite mínimo e um limite máximo. Aqui temos a tendência do nosso processo, estamos a analisar, neste caso concreto, pressão, valor máximo de pressão dentro de um determinado espaço, dentro de uma determinada cavidade. E o que é que nós constatamos? Constatamos que se tivermos uma perda de pressão, poderemos estar a identificar neste momento falhas de enchimento de um determinado material. Se tivermos um aumento, bem, podemos ter rebarbas iminentes. O que é que isto quer dizer? Podemos começar a ter problemas associados a tensões residuais. E até podemos identificar sobre, por exemplo, uma alteração do material, sei lá, estou a pensar que veio um novo fornecedor e, portanto, o material não tem exatamente as características que eu pretendia. Portanto, isto de uma forma simplificada, sem grande conhecimento científico ou físico, só fazer uma análise estatística já nos dá indicações, através da análise de tendência de processo, muito, muito importante. Para isso, obviamente, precisamos de sensores. Não se preocupem em olhar para este slide. Este slide é simples. Portanto, mas aqui a ideia que eu pretendo transmitir-vos é, sobretudo, dizer-vos que, e vou usar aqui estas temáticas ao longo desta minha apresentação, explicar-vos um pouco o que é um sensor, o que é um transdutor, um transmissor e um condicionador de sinal. Um sensor não é mais do que um elemento que está dentro de uma carcaça, que está cá dentro. É aqui que ele se encontra. Portanto, o elemento sensor converte tipicamente, se estivermos a falar, obviamente, de força, converte um sinal mecânico em um sinal elétrico. Nós temos aqui, por exemplo, um sensor extensiométrico, com determinados elementos metálicos. Quando nós aplicamos uma força, por deformação, essa deformação é proporcional a uma determinada tensão e, portanto, nos seus dipolos, nós temos uma tensão que é avaliada. Portanto, quando nós colocamos este elemento sensor dentro desta carcaça, chamamos um transdutor. Portanto, o transdutor não é mais do que um elemento sensor, juntamente com a sua estrutura e a sua rigidez específica. Ora bem, por outro lado agora, se da parte do sensor tivermos também um condicionador de sinal, que é o que está aqui representado, ou seja, elemento sensor mais carcaça, mais condicionador de sinal, nós chamamos a isso de um transmissor. Está bem? Em que o condicionador de sinal não é mais de um sistema eletrónico que nos permite amplificar o sinal, que contém filtros e corrige não a linearidade do nosso processo. Nós temos aqui um exemplo muito rápido, também não vale a pena entrar em grande detalhe. Isto é um sistema comercial convencional. Portanto, temos aqui o sensor, temos aqui um cabo. Reparem que a carga é convertida já em tensão. Este circuito elétrico aqui em cima está aqui devidamente representado, aqui na parte inicial. Depois temos o filtro, já vamos falar um bocadinho. Depois do sinal estar filtrado, estarem corrigidos sinais espúrios existentes no sinal, convertemos um sinal analógico em um sinal digital e pronto. E depois devemos ligá-lo a um PLC, ou um sistema de controle externo existente no nosso processo. Falando um pouco das grandezas físicas que eu estou aqui a mencionar-vos, dizer-vos, vou fazer aqui uma pequena comparação entre aquilo que cobre a maior parte da generalidade da indústria, que é a tecnologia piezoelétrica e extensiométrica, dizer-vos, no caso da Kista, nós sobretudo recorremos aos sensores piezoelétricos, está bem? Para fazer análise de pressão, de força, de binário e de aceleração. Por várias razões. Uma das razões é porque um sensor piezoelétrico apresenta uma alta rigidez de uma frequência natural muitíssimo elevada. O que é que isso nos dá? Dá-nos sensores com uma longevidade considerável e permite, em última instância, um período de calibração mais alargado. É verdade que aqui está muitas das vezes, e há perguntas que me fazem, designadamente ao nível de auditorias, que aqui se diz que os sensores não envelhecem ao longo do tempo. É verdade, nós temos isto na descrição técnica de maior parte dos nossos sistemas de medição, mas é preciso recordar que nós aqui referimos sobretudo ao quarto que está lá dentro, ao elemento sensor, já sabemos o que é isso. Não à carcaça em si. Porque se a carcaça tiver uma deformação mecânica, ou solicitações mecânicas, ou tiver um embate, ou tiver um impacto por questões de compressão específicas, óbvio que nós temos que calibrar o sensor. É evidente.
Portanto, o no aging, e deixo isto aqui claro, é do quartzo, não é do transdutor. E já sabemos, é do elemento sensor. Está bem? Isso que fica, portanto, aqui definido. Portanto, eu vou abordar fundamentalmente a tecnologia piezoelétrica e extensiométrica. Já sabemos um bocadinho o que é isto. Dentro dos sensores piezoelétricos, vocês vão encontrar também outros géneros de transdutores que nós chamamos de EPEs. Isto são transversais, né? A várias áreas de engenharia. Um sensor EPE não é mais do que um sensor piezoelétrico puro, mas já condicionado, com o seu condicionador lá dentro. Okay? Portanto, de facto, é já um transmissor. Porquê? Porque a saída do sinal não é em carga, o sensor piezoelétrico. De facto, tem saídas em carga. Portanto, tem saídas em carga, mas neste caso a sua saída já é uma saída em tensão. Está bem? Portanto, e há vários nomes comerciais a este nível. Deltatons, piezotrons, portanto, vários fabricantes para a mesma coisa dão outros nomes. Eu meti um nome, de facto, técnico. Portanto, nós podemos constatar é que no sensor EPE a saída já é em tensão. Ganhos que nós temos com sensores EPEs é o comprimento dos cabos, podem ser maiores do que, por exemplo, um sensor PE convencional. Desvantagens. Temos eletrónica incorporada. Um dos problemas que nós temos associados a isto é questões relacionadas com a temperatura, está bem? Sem entrar em muito mais detalhe. Portanto, resumindo o que nós falámos. O sensor piezoelétrico tem sido em carga, o sensor extensiométrico tem sido em tensão. O sensor piezoelétrico mede por fluxo de cargas numa determinada superfície, neste caso o quartzo, enquanto que o sensor extensiométrico mede por deformação de um determinado filamento metálico, em que essa deformação, a priori, por várias razões, tem que ser validada de uma forma mais regular do que, por exemplo, se for um sensor piezoelétrico. Muito bem. Outra questão que nós falámos, e que também é importante ter presente, é que para que isto funcione bem, os transdutores, agora já podemos falar desta forma, os transdutores têm que ser instalados de uma forma adequada. Não temos tempo para abordar isto, mas tenham presente que um sensor mal instalado, obviamente, vamos ter resultados completamente obtusos, portanto, vamos ter sinais fora daquilo que é expectável. Não é apenas o sensor que tem que estar bem instalado, mas são também as superfícies em que nós vamos implementar um transdutor. Nós temos aqui uma célula de carga, em que, por exemplo, temos que garantir que este transdutor de força, esta célula de carga que está aqui, tem que ter uma rigidez específica, de forma que o elemento que está em contato com ela, por exemplo, não crie fatores de amortecimento. Okay? Tipicamente, isso é visível, obviamente, nas estações técnicas, mas é importante que quem projeta estes fenómenos tenha isto presente. Temos que ter outro género de cuidados, isto é muito típico, a nível industrial, portanto aplica-se quase a tudo. Atenção, os cabos, se trazem tampas para serem protegidos, é para estarem de facto tapados, por questões de oxidação e de isolamento, senão há que limpar, atenção também com o produto que nós usamos a nível de limpeza, não deve ser um qualquer, não deve ter silicones, por exemplo, senão vai isolar exatamente este sinal, ou não pode ter umidades, senão vai oxidar o nosso cabo. No caso, por exemplo, de sensores, sobretudo de carga, devemos libertar a carga, portanto, a carga estática que ele tenha, porque não podemos danificar o amplificador. Devemos usar os acessórios que são fornecidos, por exemplo, na sala de carga, e se apertarmos, devemos usar o parafuso que é fornecido, que a sua rigidez é específica, de forma a que a força passe toda pela célula de carga e não propriamente pelo parafuso. Atenção na calibração, por exemplo, medição do isolamento, sobretudo se for um sensor deste género, não devemos ter na mão pressão de expansão térmica, que pode influenciar o nosso ensaio, não devemos estar a abanar o cabo quando estamos, por exemplo, a fazer a análise do isolamento de um transdutor. As superfícies devem estar, obviamente, limpas, quando colocamos o sensor em contacto com uma superfície, e devemos ter atenção a outros aspectos, como, por exemplo, a questões relacionadas com a temperatura. Eu trago aqui dois exemplos específicos, por exemplo, um sensor piezoelétrico quartzo e outro cerâmico, em que nós constatamos, por exemplo, no cerâmico, e portanto isto, claro, tínhamos de estar aqui uma hora a falar disto, nesse é o objetivo, mas nós verificamos que no cerâmico, já a 25 graus, já temos um desvio da sensibilidade muito significativo, enquanto que há outras tecnologias, por exemplo, a tecnologia PiezoStar, em que vemos que ela é muito mais linear. Aliás, não tem praticamente expressão nenhuma ao longo da gama de temperaturas aqui existentes. Portanto, uma conclusão rápida, obviamente, o sensor piezoelétrico cerâmico portanto, é quase como um termómetro, reage de uma forma muito extemporânea relativamente a gradientes de temperatura. Portanto, obviamente, nós temos que adaptar o transdutor que vamos usar às condições operacionais, senão temos má repetibilidade. Falando também
de um sensor piezoelétrico versus, por exemplo, o sensor extensiométrico. Aqui vemos que o sensor piezoelétrico pode medir desde gramas até toneladas, enquanto que outras tecnologias teríamos de ter vários sensores. Portanto, aqui a gama operacional seria muito importante. Outra questão tem a ver com a capacidade de resposta de um transdutor. Então, nós vemos, por exemplo, o sensor piezoelétrico pode reagir numa escala extremamente baixa, a nível de microsegundos. Há outras tecnologias que não têm esta capacidade de resposta, portanto, nós temos que adequar o sensor perante o sinal que estamos a avaliar. Cabos é muito importante a nível de sensores. Há cabos coaxiais, há outro tipo de cabos. Atenção com as curvas, como eu tenho aqui explicado. Tipicamente, isto também é fornecido, obviamente, pelas questões técnicas. Os cabos não devem abanar, devemos tê-los fixos, exatamente pelo efeito que está aqui devidamente descrito, efeitos triboelétricos. O comprimento dos cabos também é muito importante. Quanto mais comprido forem os cabos, menor será a resposta em frequência do transdutor. Poderemos aumentar o nível de ruído, portanto, introduzindo sinais espúrios na aquisição de sinal que nós estamos a avaliar. Concluindo um pouco aquilo que eu falei, os sensores piezoelétricos estão vocacionados, sobretudo, para sinais dinâmicos e quase estáticos, enquanto que o sinal extensiométrico claramente é mais para condições estáticas. Resumindo, portanto, podemos dizer que o sensor piezoelétrico tem uma elevada gama dinâmica, uma resposta muito rápida e uma alta rigidez. Outros fatores que nós temos que controlar é a deriva. A deriva pode ser térmica num determinado transdutor, tipicamente é baixa, sobretudo se for um sensor pré-carregado. Ou seja, o que é pré-carregado? Temos aqui um transdutor de força no meio, tem uma porca e tem um parafuso, mas temos que ter presente que a própria eletrónica também tem deriva. Portanto, é importante, quando nós fazemos ensaios bastante rigor, façamos um pré-aquecimento e não comecemos logo a fazer análise. Eu meti aqui 1 hora, tipicamente são 30 minutos, 1 hora ou mais, depende também do que for disponibilizado essa informação. Portanto, a deriva não é apenas o amplificador, a deriva está associada ao amplificador e está associada também aos sensores utilizados, está bem? Portanto, isto é um ponto importante. A nível da aquisição e processamento de sinal, é outra questão também relevante quando nós parametrizamos sistemas. Temos filtros, os filtros normalmente estão presentes ou no próprio equipamento, ou fazemos esta filtragem por pós-processamento. Um dos aspectos muito importantes quando nós fazemos a filtragem no próprio condicionador de sinal tem a ver com uma condição, nós designamos condição de Nyquist, que isto tem a ver com o nível da amostragem que nós estamos a realizar relativamente ao sinal e tentamos, com, digamos assim, usando filtros aliasing, filtrar sinais, ou neste caso concreto, frequências fantasma que nada têm a ver com o nosso sinal. Isto aqui, aparece aqui este exemplo, que nós com certeza já viu filmes antigos, por vezes a carroça está a andar para a frente e nós vemos a roda a andar para trás. Isto tem a ver exatamente com o quê? Com a taxa de amostragem existente num determinado processo. Portanto, segundo o que é recomendável, é que a amostragem do nosso sistema de aquisição e processamento de sinal, no mínimo, seja o dobro da velocidade da maior frequência do sistema de análise. Idealmente 5 a 10 vezes. Porquê? Porque um filtro anti-aliasing, de facto, é um filtro, não é totalmente perfeito, é um filtro imperfeito. Uma coisa que está aqui representada. Este filtro imperfeito que está aqui representado pode corresponder a várias vezes o sinal que nós estamos a avaliar. Portanto, 5 a 10 vezes é, de certa forma, para corrigirmos faltas de linearidade que existem no filtro usado. Isto no condicionador. Se nós estivermos a falar a nível de processamento de sinal, uma das coisas que são importantes e nós devemos garantir é que o sinal que estamos a avaliar deve estar, no mínimo, 3 vezes acima do ruído provocado pela cadeia de ensaio. Muito simples. Portanto, nós devemos fazer um somatório. Obviamente, devemos ter em atenção o sistema que estamos a escolher para que não haja aqui um mascaramento, portanto, a sobreposição do sinal que estamos a avaliar com o ruído elétrico, provocado pelo sensor e provocado pelo amplificador. Portanto, e isto é uma questão muito relevante que muitas das vezes não é tida em consideração. Se isto não acontecer, obviamente, vamos ter novamente erros e, sobretudo, quando estamos a fazer mostragens, a incerteza é muito significativa. Bem, outras questões que estão associadas têm a ver, eventualmente, com transmissões marginais. Por exemplo, tenho aqui uma máquina, estão a avaliar a vibração existente nesta máquina e tudo o que influencia exteriormente, por exemplo, transmissões marginais, terão, de certa forma, que ser filtradas. Isso faz através de filtros a posteriori, portanto, tudo pós-processamento. No site da Kista vocês vão encontrar seletores a nível de sensores, está bem? Portanto, isto é facilitado, não é complexo. Temos aqui um exemplo. Por exemplo, vocês podem ver aqui sensores diretos, sensores com média de deformação e sensores indiretos.
essa informação encontra-se normalmente no nosso site. Uma das coisas que eu tinha ali representado é que é recomendável, também já falei, sensores force link ou sensores já pré-carregados, para evitarmos, de certa forma, as faltas de planicidade de uma superfície e outras questões relacionadas com a superfície em que estamos a implementar o sensor, e também para que a linearidade deste sensor seja perfeita praticamente desde o zero. Ok? Portanto, isto é muito importante. Portanto, resumindo, um force link permite-nos medir com bastante mais exatidão, é maior, é verdade, mas tem muito mais rigidez. Se formos à aceleração, há aqui um fator novo, que é o peso. Eu vou passar isto. Portanto, relativamente ao acelerómetro, vocês têm que também controlar vários fatores, iremos colocar erros, mas um deles, o mais importante, é a montagem do transdutor. Relativamente ao acelerómetro, vocês podem constatar que há várias formas de fixar um acelerómetro. Podem ser por pernos, pode ser através de cera de abelha, pode ser através de bases magnéticas ou fita adesiva, mas todas elas introduzem um amortecimento específico, relativamente à sua amplitude, e também uma redução no domínio da frequência. Okay? Portanto, quanto mais rígido for o sistema, que é o 6 que está aqui representado, maior amplitude nós temos a nível de análise e maior gama, ou seja, maior frequência natural nós temos no transdutor. Está bem? Portanto, esse é um objetivo. E outra questão que eu tinha falado era o peso do acelerómetro. Portanto, o peso do acelerómetro tem que ser de tal forma que seja no mínimo 1/10 da massa que nós vamos avaliar. Temos também sensores de binário, tenho aqui um exemplo só para vos mostrar. Portanto, neste momento estamos a pôr ali um parafuso. Ok, portanto, agora vamos controlar através do sistema de controle, vamos controlar exatamente este binário. Portanto, uma vez mais, vocês vão ter que responder neste seletor a várias questões que são feitas, e a mesma coisa acontece, por exemplo, com sensores de injeção de plásticos. Também tem exatamente essa informação no nosso site. Resumidamente, nós temos sensores diretos, que estão em contato com a cavidade, sensores indiretos e sensores colocados no extrator. Mostramos agora aqui uns exemplos concretos. Portanto, a Kistler tem equipamentos de aquisição para fazer isto. Nós aqui chamamos a tecnologia Common ou Maximus. A ideia é sempre a mesma, é obter uma assinatura de sinal. Posteriormente, a nível de monitorização, é definir janelas de controle. Estas janelas são variadas, depende daquilo que estamos a avaliar, e, eventualmente, controlar o processo. O que é controlar? Intervir na máquina. Aí temos sempre que recorrer através da análise física daquilo que estamos a avaliar. Neste caso concreto, pressão, por exemplo, em cavidade. Portanto, podemos intervir no processo para fazer excelentes situações. Para isso necessitamos, obviamente, sensores na peça plástica, necessitamos de sensores na máquina, por exemplo, aqui estamos a medir a pressão hidráulica do bloco hidráulico numa máquina de injeção, eventualmente verificar qual é a posição do fuso, e com isto tudo nós conseguimos avaliar perdas de carga, por exemplo, existentes no equipamento. Eu consigo ver, por exemplo, uma peça, se não tiver a ser bem produzida, se o problema vem da máquina, se o problema vem eventualmente dos parâmetros que foram definidos na máquina, da própria ferramenta ou do próprio material, através do controle destas variáveis. Basicamente é isto. Portanto, temos um sensor, temos um sistema de aquisição e está ligado a uma máquina de injeção. Para isto, como já falei um bocadinho, precisamos de uma curva de referência. Esta curva de referência há de ser validada. Foi o slide quase inicialmente apresentado inicialmente neste seminário, em que também temos de dizer que a curva de referência é independente da máquina, ou seja, é a máquina que se tem que adaptar à curva de referência, depois ela está validada, e não a curva de referência, obviamente, que se tem que adaptar à máquina. Usamos, como eu também já tinha falado, objetos de avaliação. Temos aqui um exemplo, por exemplo, se eu quiser detectar faltas de enchimento, se tiver uma pressão abaixo daquilo que é expectável, portanto, nós conseguimos avaliar em linha que este fenómeno ocorreu. Se falarmos a nível de atuadores mecânicos, temos uma prensa. O conceito de sensores é muito próximo aos sensores de plásticos, medições diretas e indiretas. O conceito também, a nível de controle, é exatamente igual. Portanto, temos que primeiro validar exatamente uma curva de referência e, ao longo do tempo, vamos compará-la e vamos definir limites em determinados pontos, que têm a ver com o nosso processo em concreto. Por exemplo, se detectar uma partícula qualquer, o sensor, obviamente, vai detectar e não vai cumprir exatamente estes critérios que estão aqui plasmados. Podemos também ver a tendência de processo e fazer análise estatística, CK, CPK, sigmas e por aí adiante, tantos vídeos respectivos. Para que isto tudo aconteça, é importante que a indústria, sobretudo a indústria, conheça o que é os novos protocolos de comunicação PCOA, está bem?
Eu vou fazer aqui uma análise muito rápida, o tempo é pouco, mas de facto, o PCOA não é mais do que um protocolo unificado entre periféricos, como eu tinha dito inicialmente, em que a comunicação entre os periféricos seja feito exatamente com a linguagem, de forma a que possamos intervir a nível do machine learning. Eu já mostrei alguns exemplos aqui nesta nossa apresentação. Mas não apenas a nível de otimização, em produção, mas também, por exemplo, para antecipar intervenções na máquina a nível de manutenções preditivas existentes no determinado equipamento. Vamos ver então agora um exemplo concreto. Portanto, isto é um vídeo. Eu vou-vos comentar rapidamente. Portanto, isto é relativamente uma peça plástica que nós tínhamos aqui injetar. Temos aqui 4 cavidades. Estamos a obter uma curva de pressão com os sensores que estão dentro da cavidade. Portanto, neste caso concreto, constatamos aqui que a pressão numa delas foi abaixo daquilo que era expectável e pronto, e há rejeição de peça boa, peça má. Se formos a nível do atuador mecânico, mostramos aqui também este vídeo. Portanto, neste momento temos o atuador com uma cela de carga na haste, neste caso concreto, está na parte interior do próprio atuador mecânico. Estamos a inserir, por exemplo, rolamento. Os rolamentos neste momento, a nível dimensional, tanto o rolamento como faz ali a chumaceira que está representada, ou aquele alojamento, cumpre os critérios que estão preconizados, portanto, a cela de carga garante, de certa forma, que nós estamos a cumprir a tal curva já validada e que os objetos de avaliação definidos a nível de controle estão a ser cumpridos. E o que é que acontece? Obviamente, se houver alguma alteração dimensional, o que nós vamos ter é uma rejeição. Portanto, isto é um controle em linha que nós acabamos de mostrar. Se formos a nível de maquinação, a maquinação é uma abordagem muito similar. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo. Portanto, já agora, a nível de maquinação ou maquinagem, nós podemos usar um acelerómetro, podemos usar sensores de formação, sensores de emissão acústica. Estes sensores são muito específicos, permitem-nos fazer uma análise de amostragem a uma frequência muito elevada, podemos ir a 500 kHz ou até mais. Inclusive, podemos detectar fissurações prévias existentes, por exemplo, na ferramenta. Mais, até podemos detectar alterações de fase no material. Mas pronto, mas eu vou-vos mostrar aqui um exemplo que está associado a um dinamómetro rotativo, para vocês perceberem um bocadinho, isto vai ser perceptível. Portanto, neste momento estamos a maquinar uma determinada superfície, com o sensor na cabeça a nível de maquinagem, e portanto estamos a ver aqui o sinal. Vamos ver as 3 forças autonormadas, portanto, Fx, Fy, Fc, e também estamos a avaliar exatamente este momento. E podemos depois confrontar exatamente estas condições em tempo real com os limites que nós definimos. Quando alguma coisa estiver a correr mal, somos informados de uma forma imediata. Isto tudo para aquilo que começámos inicialmente a falar, tem a ver com machine learning, está bem? Portanto, é isto de facto é usado e que a indústria hoje em dia já tem esta possibilidade. Estou a chegar à parte final da minha apresentação. Agora tenho aqui mais 6, 7 minutos, tirando os primeiros 5 minutos da apresentação. Portanto, aqui isto faz também calibrações. Portanto, nós temos aqui um nível diferente. Obviamente, se conhecemos sensores, temos de os calibrar. Aqui se disponibiliza informação, isto é uma pergunta que nos fazem várias vezes, qual é a periodicidade das calibrações. Nós, como fabricantes, damos algumas indicações neste sentido, mas é óbvio que há normas. Eu tenho aqui uma norma específica, por exemplo, para sensores de força, sobretudo sensores tensiométricos, em que a nova norma, aliás é recente, é 2011, é relativa, portanto nos diz que a calibração não deve suplantar os 26 meses. Está bem? E também nos diz quando é que temos que recalibrar de novo exatamente os sensores. Esta norma, a nível de força, dá-nos classes de exatidão. A Kistler, por exemplo, a sensores tensiométricos, recorre a esta metodologia, portanto, passo a passo, calibração passo a passo, enquanto se forem sensores piezoelétricos, nós fazemos uma calibração em contínuo. Não usamos, por exemplo, pesos mortos. Dizemos também que a Kistler, sempre que virem alguns erros, a Kistler, o erro associado é sempre as condições mais desfavoráveis. Esse ponto é importante. E usamos diretrizes. Para o caso de sensores tensiométricos, usamos estas que estão aqui plasmadas. Se forem sensores piezoelétricos, usamos estas que estão aqui representadas. Está bem? Portanto, podem depois ver esta informação a posteriori, não interessa entrar em detalhe.
Nos sensores, tipicamente, são fornecidos nas suas caixas a sensibilidade respectiva. Atenção, que entre vários transdutores nós dizemos a que carga que foi obtida a uma determinada sensibilidade. Portanto, aquela carta de calibração foi obtida em determinadas condições. Neste caso concreto, o sensor tem uma pré-carga de 12 kN. Portanto, é importante que isto seja feito se pretendemos fazer uma recalibração. Desculpa, só um momento. E, portanto, outra questão que é muito importante é que as sensibilidades são disponibilizadas através dos acessórios que foram usados. Caso contrário, a sensibilidade respectiva disponibilizada não corresponde à carta de calibração que nós temos. Pontos importantes a falar, e tenho que fazer isto rápido neste momento, são estes que estão aqui. Nós, quando olhamos para uma indicação técnica, além da gama de medição que toda a gente entende, temos de ter presente que a sensibilidade, linearidade, esterese, threshold e por aí adiante, frequência natural, são fundamentais. A sensibilidade é obtida através de uma determinada norma. Portanto, vocês vão ter acesso a isto. No caso concreto, o que é importante dizer é que nós recorremos sempre aos pontos extremos da capacidade, portanto, da gama operacional de um determinado transdutor. Relativamente à linearidade, exatamente a mesma situação. Nós calculamos-la matematicamente, mas recorremos sempre aos desvios máximos existentes perante o ensaio que foi efetuado. Já agora, esta linha a vermelho corresponde ao ensaio que foi efetuado. E depois calculamos matematicamente como está aqui representado. A estresse é o desvio máximo que ocorre quando nós colocamos o sensor à compressão e à atração. Uma vez mais, é o pior das situações, o valor apresentado a nível percentual. A frequência natural de um transdutor é fundamental, sobretudo quando nós falamos de força, aceleração, binário. Porquê? Porque não podemos trabalhar na frequência de ressonância existente do transdutor. Tipicamente, o que é recomendável é trabalharmos até cerca de 30% da frequência de ressonância existente. Portanto, trabalharmos nesta zona linear, porque senão vamos ter uma dispersão de resultados brutal. Portanto, vamos ter erros e incertezas no nosso processo muito, muito significativas. No final, e agora sim estou a terminar, só para vos mostrar aqui 4 ou 5 slides, como é que se calibra este género de soluções que eu apresentei. Portanto, podemos ter uma calibração laboratorial. Neste caso concreto, temos aqui um sensor de pressão e um sensor de referência. Portanto, fazemos uma calibração por comparação. No caso, fazemos uma verificação, por exemplo, a validação de moldes on-site. Existem equipamentos específicos, obviamente não têm a exatidão que tem um equipamento laboratorial, mas basicamente o que nós fazemos é pressionamos o sensor, este T que está aqui representado tem uma célula de carga, e devido à função de transferência existente, nós vemos a sensibilidade que obtemos e comparamos-la com a sensibilidade existente nos procedimentos específicos e nas cartas de calibração específicas. Aqui estou-vos a mostrar relativamente a uma prensa, também falámos disto. Portanto, tendo aqui um sensor cá dentro, podemos usar um sensor padrão, devidamente calibrado, obviamente, com o sistema de uma cadeia calibrada, e fazermos uma análise comparativa, e vemos que valores é que temos, e vemos o desvio existente relativamente à sensibilidade. E, para terminar, a nível de aceleração, a nível laboratorial, podemos ter um shaker, vai excitar uma determinada frequência, também devemos ter, eventualmente, um sensor padrão, mas ao excitarmos uma determinada frequência, analisamos a resposta que nós temos e verificamos, ou obtemos esta assinatura e guardamos-la, e digamos é esta carta de calibração que nós temos para um determinado acelerómetro. Isto a nível laboratorial, uma vez mais on-site, portanto, existem calibradores portáteis, basicamente fazem a mesma coisa do que um laboratório faz, portanto, segundo esta imagem que está aqui representada do lado direito. Portanto, dou por terminada a minha apresentação, foi intensiva, espero que tenham gostado. Vou passar agora a palavra ao engenheiro Paulo Cabral. Valentina, please, now it's your turn. Yeah, Paulo, you can now start presenting. Sorry? Paulo can start presenting and sharing his screen. Thank you. Okay. Ora, muito bom dia a todos e obrigado pela vossa participação neste webinar e queria também agradecer à Kistler, em particular ao Luís Soares, pela enorme colaboração que nos deram na organização deste evento. Complementando aquilo que o Luís
já nos transmitiu relativamente a sensores. Vou falar um bocadinho sobre a metrologia numa perspectiva mais de gestão do parque de equipamentos e percebermos, de alguma forma, os porquês de muitos dos conceitos que o Luís aqui introduziu. Vou começar por fazer uma apresentação do IEP, ou do Grupo IEP, que é uma casa que comemora este ano 40 anos, portanto já não é propriamente uma jovem, mas apesar disso está cada vez mais vigorosa e com mais energia. O IEP trabalha numa diversidade enorme de âmbitos, desde as calibrações, que é o tópico principal deste webinar de hoje, mas também ensaios laboratoriais, inspeções técnicas, enfim. Há uma série de setores em que o IEP está envolvido. No caso dos ensaios, fundamentalmente orientados para tudo aquilo que envolver equipamentos elétricos, eletrónicos e tudo o que estiver relacionado no domínio das telecomunicações, mas não só. Calibrações também numa série de grandezas físicas, desde as óbvias grandezas elétricas, desde corrente contínua até radiofrequências, passando pelas temperaturas, pela óptica, pressão, e também nos ensaios não destrutivos há um conjunto de serviços que o IEP presta e que podem ser do interesse das pessoas que hoje estão aqui connosco. Uma nota que queria deixar relativamente a estas atividades laboratoriais é o facto de não só os laboratórios do IEP estarem acreditados a nível nacional, como também o que essas acreditações têm repercussões a nível internacional e os certificados e relatórios emitidos pelo IEP são válidos em praticamente todo o mundo por via dos acordos de reconhecimento mútuo de que o IEP, ou diretamente ou através das acreditações pelo IPAC, o IEP participa nesses acordos. Bom, feita esta brevíssima introdução, nós hoje estamos aqui a falar de calibração, de instrumentação, no fundo, de metrologia. A metrologia define-se como a ciência da medição e a medição é uma coisa que nos diz respeito a todos, embora muitas vezes não tenhamos consciência disso. Medir é transformar em números o nosso conhecimento. Já o Lord Kelvin dizia que para saber alguma coisa, para ter algum conhecimento, precisamos de quantificar, precisamos de conseguir transformar em números a nossa informação, porque sem isso dificilmente conseguimos chegar ao nível da ciência. E a verdade é que, embora a metrologia seja uma coisa que nos diz respeito a todos, muitos de nós, ou diria a grande maioria das pessoas, não só não sabe o que é metrologia, ou nem sequer sabe que essa ciência existe, como vive tranquilamente com isso. Porquê? Porque há toda uma infraestrutura por trás que assegura que a grande maioria das medições que nos dizem respeito, nas nossas mais variadas atividades diárias, seja ao nível pessoal, seja ao nível profissional, são feitas de uma forma adequada, correta e, portanto, as medições estão a ser feitas adequadamente e o end user, digamos assim, não tem que se preocupar com isso. No entanto, falhar uma medição ou medir erradamente pode ter consequências dramáticas. Todos nós conhecemos diversos exemplos, por exemplo, a nível aeroespacial, uma sonda que, ao chegar a Marte, se espatifou completamente por uma questão essencialmente meteorológica, trocas nos sistemas de unidades. Já no tempo da construção das pirâmides, portanto, há alguns largos milhares de anos a esta parte, a falta de calibração, como hoje diríamos, dos instrumentos usados para medir os comprimentos dos materiais de construção era punido com a morte. Hoje não chegaremos a uma situação tão radical, temos as nossas auditorias, temos as nossas não conformidades às quais temos que responder, mas de facto há consequências para o incumprimento do rigor das medições.
Rigor esse do qual Portugal tem uma longa história, desde o início da nossa história, que temos vestígios da preocupação com a metrologia, dizia-se noutros tempos os pesos e as medidas, e só para dar 2 ou 3 exemplos, há vários monumentos em que ainda hoje podemos encontrar padrões incrustados ou gravados nas paredes, por exemplo, esta no Sabugal, um padrão do côvado, uma unidade de medida de comprimento, esta numa igreja de Monforte, o côvado e a vara, 2 unidades diferentes também para comprimentos. Uma outra, já pouco visível, mas quem tiver a oportunidade de passar pela Sé do Porto, irá haver uns risquinhos já bastante ténues numa das paredes, que são também padrões do côvado e da vara, que eram utilizados justamente para quem fazia comércio nessa zona poder comparar, poder calibrar, diríamos hoje, os seus instrumentos de medida relativamente àqueles que eram lei naquela zona. Isto, ao longo dos séculos, foi evoluindo. Praticamente cada cidade, pelo menos cada país, mas dentro de cada país, muitas vezes cada cidade tinha as suas próprias unidades de pesos e de medidas, e a grande transformação acontece em simultâneo com a Revolução Francesa, que também veio revolucionar estes assuntos e deu origem àquilo que hoje conhecemos, ou que se veio a conhecer como sistema métrico, hoje conhecido como sistema internacional. Esse sistema métrico tinha vantagens inequívocas, quer ao nível do comércio, quer ao nível científico, e deu origem a um tratado diplomático que está na base daquilo que é hoje a metrologia a nível mundial, que é a Convenção do Metro, assinada por um conjunto de países, entre os quais Portugal, os países tecnologicamente mais envolvidos à época, que assinaram em Paris esta convenção e que se comprometeram a adotar o metro e o quilograma como as suas unidades de medida nacionais. Bom, estamos a falar em padrões, em normas, e gostava, antes de prosseguir, de assentar aqui algumas ideias relativamente ao que é uma norma. Para um jurista, uma norma é uma lei. Para nós, normas são normas técnicas, que são documentos de caráter técnico que estão definidos, são aprovados por consenso entre as diversas partes interessadas e que muitas vezes servem de base à legislação. As normas por si só não são lei, mas podem ser transformadas em cumprimento obrigatório por força da adoção de uma lei que as refira. Essas normas são cada vez mais idênticas em todo o mundo. Cada país tem as suas próprias normas ditas nacionais, mas que, por exemplo, no caso dos países europeus, são tendencialmente a adoção como normas nacionais com caráter obrigatório das normas europeias, que são produzidas pelo SENES e pelo SENELEC, que, por sua vez, trabalham cada vez mais em estreita articulação com os organismos internacionais de normalização, respectivamente a ISO e a IEC. A IEC para tudo o que for normalização do setor elétrico e eletrónico, a ISO para o restante da atividade normativa. Existe também um outro âmbito normativo das telecomunicações, que são cobertos a nível internacional pela ITU e a nível europeu pelo ETSI, mas que aqui não nos vão interessar particularmente. Bom, dizia eu que cada vez mais a tendência é para que as normas nacionais sejam idênticas em todos os países. Isso resulta precisamente dos esforços que conduziram a acordos de cooperação e de reconhecimento que fazem com que hoje em dia, por exemplo, uma norma portuguesa seja a adoção em Portugal de uma norma europeia, que por sua vez é a adoção na Europa de uma norma internacional. Com isto consegue-se uma coisa extraordinária e que está na base da tão falada globalização, que é haver os mesmos requisitos técnicos
em todo o mundo, ou em grande parte do mundo, e com isso eliminando entraves técnicos à livre circulação de mercadorias, o que é só por si já uma vantagem incalculável. O IEP tem também aqui um papel relevante. Aliás, o IEP nasceu para fazer normalização e é atualmente o maior e mais antigo organismo de normalização em Portugal, e ocupa-se de representar Portugal num conjunto de entidades europeias e internacionais que tratam justamente destas matérias. Bom, as normas muitas vezes conduzem à certificação. Todos nós conhecemos a certificação de produtos, certificação de empresas, certificação de sistemas de gestão. No entanto, queria fazer aqui uma referência a que há uma confusão que por vezes se encontra, que é entre certificação e acreditação. A certificação não é mais do que alguém externo, uma terceira parte, alguém independente, comprovar que alguma coisa cumpre um conjunto de requisitos. Pode ser a certificação de uma empresa, por exemplo, com base nas normas da série ISO 9000, que mais não diz do que aquela empresa tem práticas de gestão que estão em linha com o que está preconizado nessa norma. A acreditação vai muito para além disso e, mais do que reconhecer conformidade, reconhece competência e imparcialidade na atuação. No caso, por exemplo, de um laboratório, que é aquilo de que estamos hoje aqui a tratar, os laboratórios de calibração são acreditados com base numa norma internacional, ISO IEC 17025, que, embora vá beber às normas ISO 9000 um conjunto de regras de gestão, depois vai muito para além disso e estabelece, para além dos requisitos de conformidade com sistemas de gestão, estabelece requisitos de competência técnica, de independência e de funcionamento coerente nas suas práticas técnicas. Portanto, um laboratório que esteja acreditado pela ISO 17025 cumpre com os requisitos da ISO 9001, mas cumpre com muito mais do que isso. Bom, portanto, estamos aqui a falar de conceitos, estamos a falar de termos, e no caso da metrologia, os termos são uma ferramenta importantíssima e que é preciso que todos dominemos bem. Quando falamos em calibração, em rastreabilidade, em sensibilidade, em grandezas de influência, em incertezas, em erros, etc. Tudo isso são conceitos que estão perfeitamente definidos a nível internacional num documento que é quase que uma bíblia para a metrologia, que é o VIM, o Vocabulário Internacional de Metrologia. Esse documento internacional está traduzido em português, uma tradução simultânea feita por Portugal e pelo Brasil, e que está livremente disponível, quer no site do IPQ em Portugal, quer no site do Inmetro no Brasil, e que, para quem não conhecer, aconselho vivamente a que o obtenha e consulte. Nesse documento, entre muitos outros conceitos, está definido o conceito de calibração, que a prática nos mostra que, por vezes, é interpretada incorretamente. Calibrar não é pôr um equipamento, um sensor, um instrumento, qualquer que ele seja, a medir corretamente. Calibrar é caracterizar o equipamento de forma a conhecermos duas coisas: os seus erros relativamente a um padrão e as incertezas com que esse equipamento está a medir. Portanto, se o equipamento estiver a medir incorretamente, ele vai continuar a medir incorretamente, só que agora passamos a conhecer o erro e passamos a caracterizar esse erro sob a forma de uma incerteza que poderá ser utilizada ou, como consequência, poderá ser inviabilizada a utilização do equipamento. Num outro contexto da metrologia, a metrologia legal, o controle metrológico, existe um outro vocabulário específico que, porventura, não interessará tanto neste contexto, mas é útil também que tenhamos essa noção. Nesse vocabulário da metrologia legal, há um conceito que queria referir, que é o da verificação, e que tem uma definição um pouco diferente daquilo que é a verificação na nossa linguagem corrente. Portanto, aqui
quando falamos em verificação no contexto da metrologia legal, estamos a falar num ato que tem implicações para o comércio, para a saúde, para o ambiente, e não apenas na verificação simplesmente. Bom, para garantir que tudo isto funciona de uma forma harmoniosa, as normas que falam nos sistemas de gestão, por exemplo, as normas da série 9001 para a gestão da qualidade, ou as 14.000 para a gestão ambiental, ou outras, a maior parte das normas de sistemas de gestão hoje em dia têm uma estrutura comum. Todas essas normas referem um aspecto importante que é a medição, o controlo, a quantificação de tudo aquilo que tiver que ser monitorizado, tudo aquilo que tiver que ser medido, deve ser a partir de instrumentos ou de recursos que nos merecem confiança. E, por exemplo, a 9001 refere que, para assegurar resultados válidos, é necessário medir, é necessário monitorizar. E, para isso, é necessário que os instrumentos utilizados, sejam eles de que natureza forem, devem ser calibrados ou verificados em intervalos especificados face a padrões rastreáveis. Portanto, temos já aqui um conjunto de conceitos que são fundamentais para que tudo isto funcione de uma forma correta. A calibração periódica, portanto, o intervalo entre calibrações, a rastreabilidade, os padrões de medição. Para isso, foi desenvolvida uma norma que é complementar às normas de sistemas de gestão, nomeadamente às da série 9000, que é a norma ISO 10012, uma norma relativa aos processos de medição e aos equipamentos de medição, no fundo, aquilo que se chama a gestão da medição. Esta norma, que existe como norma portuguesa, e novamente a norma portuguesa não é mais do que a tradução em Portugal de uma norma europeia que, por sua vez, é a adoção de uma norma internacional. Portanto, esta norma é idêntica em qualquer país do mundo e estabelece um conjunto de regras e de critérios que têm por base o famoso ciclo de Deming, o ciclo PDCA, em que se pretende também melhorar continuamente aquilo que nós estamos a monitorizar e a medir. E é aqui que entra a tal confirmação metrológica que nos vai permitir assegurar que os instrumentos com que nós estamos a trabalhar estão a medir corretamente e produzem resultados válidos. Portanto, a confirmação metrológica parte da calibração ou da verificação, mas vai muito para além disso. Pode incluir, eventualmente, ajustes ou reparações, caso sejam necessários. Pode incluir uma análise face a requisitos e, no fundo, ou no final, vai-nos dar uma decisão, vai-nos permitir tomar uma decisão se o equipamento está ou não apto à função de medição a que se destina. Tudo isso é importante na indústria e é cada vez mais importante à medida que a indústria evolui. Hoje estamos perante a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, que o Luís já aqui referiu anteriormente, e a indústria 4.0 implica haver muita autonomia dos sistemas de produção, de forma a que possam tomar decisões sem intervenção humana. Já não estamos a falar apenas de automatizar, não estamos a falar apenas de fazer repetidamente a mesma operação, estamos a falar de termos sistemas sofisticados que vão partir da informação que recebem, nomeadamente informação relativa a medições de grandezas físicas, e vão tomar decisões com base nessa informação. Estamos numa época em que tudo tende a ser inteligente, smart, temos cada vez mais os veículos autónomos, a mobilidade tende para ser autónoma, as limitações hoje são mais de natureza legal do que propriamente de natureza tecnológica, porque a tecnologia já está disponível de uma forma bastante avançada. Temos as nossas redes energéticas cada vez mais a incorporar inteligência
e a poderem tomar decisões sem intervenção humana. Temos isto nas nossas próprias casas, cada vez mais os nossos frigoríficos, os nossos sistemas de ar-condicionado, os nossos equipamentos eletrónicos trabalham sem a nossa intervenção e tomam decisões em função daquilo que nós pretendemos que elas façam. E, portanto, inevitavelmente, isto reflete-se na indústria e reflete-se na metrologia, que tende cada vez mais a incorporar esta inteligência e a incorporar este conhecimento naquilo que são os sistemas de medição atuais. Portanto, a metrologia na indústria 4.0, ou na tão falada transformação digital, tende para que se os sistemas informáticos são a inteligência que está por trás da fábrica, da linha de produção, os sistemas metrológicos, os sensores, os instrumentos, os atuadores, os transdutores, tudo isso são os olhos, os ouvidos e os outros órgãos que permitem aos sistemas industriais conhecer o que se está a passar e atuar em função desse conhecimento. Isto traz-nos desafios novos, traz-nos, por exemplo, a necessidade de transformar a forma como adquirimos, transferimos e analisamos a informação, que deixa de ser feita apenas por humanos, ou cada vez menos por humanos, e passa a ser feita por máquinas, por sistemas autónomos, que vão ter que pegar na informação associada a sensores, a transdutores e a máquinas, analisá-la em tempo real, de uma forma normalizada, uniformizada, e atuar em função disso, tomar decisões de maneira a otimizar o processo e a garantir que tudo funciona da forma prevista e sem problemas. Isso leva-nos, por exemplo, ao conceito de sistema internacional digital, que é um conceito que iremos referir mais daqui a pouco, leva-nos ao conceito de certificados de calibração digitais, e não me estou a referir à transformação em fecheiro digital daquilo que tradicionalmente é feito em papel, é a própria informação inerente à transferência de valores, desde o padrão até à linha de produção, ser feita de uma forma digital e normalizada, o que obriga à criação de protocolos, por exemplo, para que a simbologia seja interpretada corretamente e se saiba se um M é um micro, um mili, um mega, ou se é outra coisa qualquer, se saiba se o separador decimal é uma vírgula ou um ponto, enfim. Tudo isso são regras simples, mas que têm que ser interiorizadas e têm que ser iguais ao longo de toda a cadeia de medição. Naturalmente que, se essa informação está a circular através de redes de comunicação, levantam-se problemas de segurança, e aqui temos que ter em conta os aspectos da cibersegurança, os ataques, para que não aconteça um ataque que inviabiliza a produção, inviabiliza a produção da fábrica, ou que impeça o transporte da energia elétrica ou do gás, ou provoque uma catástrofe numa refinaria ou noutra instalação crítica. Enfim, tudo isso levanta problemas novos e que têm que ser tratados ao nível da criptografia, na tal transmissão dos sinais associados à calibração, à validação dos dados e, portanto, há aqui desafios novos com que a metrologia se está hoje a defrontar e que estão a ser tratados por quem se preocupa com estas coisas. E quem se preocupa com estas coisas são diversas instâncias, ao nível nacional e internacional. E queria fazer aqui uma referência que, embora o nível da metrologia, que é mais conhecido pelos consumidores em geral, embora possam não conhecer por esse nome, mas de facto ela está lá, é a chamada metrologia legal, também conhecida por controle metrológico, que é aquela estrutura da metrologia existente
praticamente em todo o mundo, que assegura a equidade nas trocas comerciais ou em tudo aquilo que tem a ver com saúde, com segurança, por exemplo, que controla os simulómetros radar, que por sua vez controlam as velocidades a que circulam as viaturas nas estradas, ou os alcoolímetros que controlam os níveis de álcool dos condutores dessas viaturas, ou nas nossas casas, os sistemas que permitem controlar e medir e conhecer os nossos consumos de água, gás ou eletricidade, e com base nos quais depois vamos pagar as correspondentes faturas, ou, enfim, uma diversidade enorme de outros instrumentos relacionados com o comércio ou relacionados com a segurança. Portanto, tudo isto tem uma infraestrutura legal por trás que assegura o rigor das medições, embora, como disse, a maior parte das pessoas não saiba sequer que isso existe e nem sequer tem que se preocupar com isso, porque há alguém que trata de garantir que essas operações são feitas corretamente. No topo da hierarquia meteorológica, se assim podemos dizer, estão os laboratórios da meteorologia primária, ou meteorologia científica. Em Portugal essa missão está confiada ao Laboratório Nacional de Meteorologia do IPQ, no Monte da Caparica, que podem ver aí no canto inferior. Essas instalações é onde estão conservados os padrões nacionais das diversas grandezas físicas e químicas, de que estão aqui apenas dois exemplos. Num caso, o padrão de temperatura, uma célula de polo triplo de água, neste caso um padrão elétrico, de tensão elétrica, o efeito Josephson. São dois exemplos dos muitos padrões que são conservados neste laboratório e que permitem que em Portugal as grandezas do sistema internacional sejam comparáveis às grandezas idênticas em qualquer outro país do mundo. Essa comparação é feita tipicamente em laboratórios de calibração, que tem aqui dois exemplos, e é feita também ao nível industrial. Isto é uma fábrica de cerveja, isto é uma refinaria, isto é uma medição no âmbito da saúde. Todos estes instrumentos, para garantir que medem corretamente e de uma forma que é comparável internacionalmente, devem ser calibrados, e é aí que entram os esquemas da metrologia industrial e os laboratórios de calibração. E com isso pretende-se que qualquer instrumento, qualquer equipamento de medição, por mais básico que seja, por mais trivial que seja, que é utilizado técnico por uma linha de produção, que seja rastreável, isto é, que possa ser encontrado o seu rastro até às definições do Sistema Internacional da grandeza que esse equipamento está a medir. Isto acontece através de uma cadeia dita de rastreabilidade, que nos permite assegurar que os equipamentos são comparados, isto é, são calibrados com padrões de trabalho, existentes tipicamente em laboratórios de calibração ou em laboratórios das próprias unidades industriais, que por sua vez são comparados com os padrões nacionais existentes em cada país, no caso de Portugal, no IPQ, cujos padrões são coordenados através de uma estrutura internacional que é gerida pelo BIPM, o Bureau Internacional dos Pesos e Medidas, que é um órgão que resultou da Convenção do Metro que referi no início. E, portanto, desta forma, assegura-se uma coisa importantíssima para a tal globalização, para o comércio mundial, que é a comparabilidade das medições, que permite a confiança nas medições, independentemente do sítio onde elas forem feitas e quais os equipamentos com que forem efetuadas. Portanto, temos assim o conceito de rastreabilidade, neste caso a rastreabilidade metrológica, que é encontrar o rastro de cada medição até padrões nacionais ou internacionais
através de uma cadeia ininterrupta de calibrações ou de comparações com padrões, em que as incertezas respectivas estão também documentadas. Essas medições têm por base o Sistema Internacional, que até 2018 tinha uma configuração, tinha um conjunto de definições que todos nós aprendemos no ensino secundário, na faculdade, e que, muito simplificadamente, dizia que determinada grandeza é, por exemplo, o comprimento, a unidade de medida de comprimento é o metro, que é o comprimento que a luz percorre no vazio durante uma determinada fração do segundo. Ou a massa a unidade de massa é o quilograma, que é igual a um artefacto conservado em determinado sítio. Bom, isto era uma forma de definir as grandezas do Sistema Internacional, que esteve em vigor durante muitos e muitos anos, e que foi redefinida, tudo isto foi alterado em 2018, na 26ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, que decorreu em novembro de 2018, e que veio reformular por completo toda esta forma como conhecemos hoje o Sistema Internacional. Essa redefinição, feita, como disse, em 2018, entrou em vigor em 20 de maio de 2019, a data não foi escolhida por acaso, é o Dia Mundial da Metrologia, e em Portugal tivemos a sorte de conseguir reunir o topo da metrologia mundial, onde encontramos aqui o diretor do BIPM, o diretor da Organização Internacional de Metrologia Legal e um conjunto de outras figuras relevantes da metrologia internacional e também da nacional, entre os quais está aqui em peso a administração do IPQ e as respectivas direções, entre outras pessoas que podem ver nesta foto. Portanto, este novo, entre aspas, Sistema Internacional, o que é que diz? Há aqui uma modificação importante da forma como isto é feito, em que deixamos de ter explicitada a unidade e passamos a explicitar uma constante física que, até ver, tanto quanto se sabe, as constantes físicas são universais e são invariáveis ao longo do tempo, ao contrário de qualquer artefacto físico construído por seres humanos, como é o caso do quilograma padrão, que pode sofrer degradação ao longo do tempo. E, portanto, passamos a ter um sistema internacional que é definido unicamente a partir de grandezas físicas e que, em princípio, poderá ser materializado, poderá ser realizado em qualquer parte do mundo, por qualquer laboratório que disponha dos meios necessários. E chegamos então, após 2018, em vigor a partir de 20 de maio de 2019, como referi, passamos a ter um sistema internacional em que não se diz que o metro é qualquer coisa, mas se diz que a constante, neste caso a velocidade da luz no vazio, ou tem um determinado valor exato, e indiretamente fica-se a saber que o metro tem que ser o comprimento necessário para que a velocidade da luz no vazio seja aquela. No caso do quilograma, que foi porventura a situação mais mediática, isto deu origem a muitas notícias na imprensa e na televisão, algumas delas um pouco absurdas, mas isso é tema para uma outra conversa. O quilograma deixou de ser definido a partir daquele objeto em platina com 10% de irídio, já com mais de 100 anos de vida, e passou a ser simplesmente obtido a partir do valor da constante Planck, que por sua vez foi definida, foi-lhe atribuído um valor exato, e a partir daí qualquer experiência que permita conhecer a constante Planck nos permite indiretamente conhecer o valor do quilograma. A mesma coisa em relação às outras 5 unidades de base do Sistema Internacional, o segundo,
para o intervalo de tempo, o Kelvin para a temperatura termodinâmica, o ampere para a corrente elétrica, a mol para a quantidade de matéria e a candela para a intensidade luminosa. Portanto, tudo isto passou a estar definido à custa de grandezas físicas. Para quem quiser aprofundar estes assuntos, existe um documento que é mandatório, a brochura ESI, que está publicada pelo BPM e da qual existe uma tradução em português, novamente traduzida em conjunto por Portugal e pelo Brasil, pelo IPQ e pelo Inmetro, que está disponível livremente. Mas, mais do que isso, o Sistema Internacional é lei em Portugal, está publicado como Decreto-Lei 76/2020 e, portanto, estas regras, mais do que curiosidades técnicas ou científicas, são lei e têm que ser cumpridas. Fazer só aqui um à parte relativamente à alteração de quilograma. Este objeto que está aqui debaixo de 3 campânulas de vidro foi, durante muitos anos, o verdadeiro quilograma, era conhecido como o grande K, porque o quilograma era isto, era a massa deste objeto. Qualquer outro quilograma seria uma cópia mais ou menos fiel deste quilograma, mas este é que era o verdadeiro. Com a evolução da ciência, procurou-se redefinir o quilograma e, como já referi, o quilograma hoje é definido a partir da constante Planck e qualquer experiência que permita conhecer a constante Planck é válida para materializar o quilograma. Há 2 experiências que são as mais relevantes neste sentido. Uma delas é a experiência do Avogadro, que se baseia na utilização de uma esfera de silício monocristalino, esfera que podemos considerar perfeita e que é considerada como o objeto mais polido alguma vez fabricado por mãos humanas, e que a partir da contagem do número de átomos existentes nesta esfera se consegue chegar à constante Planck, logo ao valor do quilograma. Uma outra experiência também muito importante é a pesagem do quilograma a partir de grandezas eletromagnéticas por meio da chamada balança de Watt, ou balança de Peeble, o senhor do NPO que desenvolveu esta balança, e que relaciona a potência elétrica, que é facilmente mensurável, com a potência mecânica, a partir do qual se chega ao quilograma. Isto é feito em 2 fases, não vou alongar muito sobre isso, mas basicamente o que interessa perceber aqui é que depois de um conjunto de operações em que se relacionam massas ou forças de natureza mecânica com forças de natureza eletromagnética, se chega aqui a uma relação que permite conhecer a potência mecânica a partir da potência elétrica. Qual é o grande interesse disso? É que a potência elétrica, sendo o produto da tensão pela corrente, pode ser facilmente conhecido com um grande grau de rigor, graças a 2 outras experiências, que ambas foram merecedoras de prémios Nobel. Uma que é o efeito Josephson, que permite medir a tensão, a grandeza elétrica, a tensão, força eletromotriz ou a diferença potencial, como quiserem, com um elevadíssimo grau de rigor, ou isto é, com uma baixíssima incerteza, e outra que é o efeito Diol quântico, que permite conhecer a resistência elétrica, e tendo a resistência e a tensão, temos a corrente, e, portanto, facilmente chegamos ao valor da potência. Portanto, com estas 2 experiências, o efeito Josephson e o efeito Diol quântico, podemos facilmente pesar, entre aspas, o quilograma e chegar ao seu valor. Toda esta evolução está a conduzir, como referi há bocadinho, a uma digitalização também da metrologia e neste momento estão em curso vários projetos ao nível europeu que pretendem
definir regras claras e rigorosas, quer para aquilo que se pode chamar o Sistema Internacional Digital, o SI Digital, quer para a transmissão de informação, de forma a deixarmos de ter informação em papel ou nos seus clones digitais. Um certificado digital em formato PDF não é mais do que um papel digitalizado, não é informação digital por si, não é tratável diretamente por sistemas de informação automáticos e, portanto, está-se a trabalhar para que as regras da metodologia e também da calibração sejam normalizadas e possam ser interiorizadas por sistemas automáticos de forma a que não surjam dúvidas e tudo isto se processe com o mínimo de intervenção humana, aliás, idealmente, sem qualquer intervenção humana. Estas operações de calibração, como disse, têm um objetivo muito simples, que é conhecer os erros dos equipamentos, dos transdutores, dos sensores, de qualquer outro dispositivo de medição ou de monitorização, e muitas vezes pergunta-se se vale ou não a pena calibrar. Há pouco o Luís referia, e com toda a pertinência, que os dispositivos piezoelétricos por si têm uma longevidade praticamente infinita. A questão é que esses sensores estão encapsulados, por exemplo, numa caixa em aço, e esse sistema vai estar sujeito a degradação que pode ser de natureza térmica, de natureza mecânica, choques, vibrações, exposição a condições ambientais pouco adequadas, por exemplo, ambientes muito quentes ou muito frios, muito úmidos, e tudo isso vai fazer com que as características meteorológicas de qualquer dispositivo físico se alterem. E, portanto, se o resultado que vamos obter de um instrumento é importante para nós, seja por razões de natureza comercial, seja por razões de natureza legal, seja por razões de controle de processos industriais, seja por razões de saúde, seja por qualquer outro motivo, aquilo que dá informação meteorológica, isto é, aquilo que produz medições, que produz resultados que vão ser importantes de algum modo, implica que sejam periodicamente calibrados, sob pena de não podermos ter confiança nesses resultados. E, portanto, volto ao conceito de calibração, que é estabelecer a relação entre aquilo que o instrumento, seja ele qual for, indica e aquilo que um padrão da mesma natureza, isto é, que mede a mesma grandeza e o mesmo valor, indica dentro de uma determinada incerteza. E, portanto, a partir daí é que nós vamos conhecer o comportamento do equipamento e podemos ganhar confiança na sua utilização. A esses erros que o equipamento apresenta e que vamos conhecer graças à calibração, estão inevitavelmente associadas incertezas. Não vamos agora falar aqui sobre o cálculo de incertezas, só isso dava-nos para um curso de muitas horas, mas refiro só que há dois documentos que são muito relevantes neste contexto, um internacional que é conhecido como o GUM, o Guia para a Expressão da Incerteza da Medição, da Incerteza na Medição, que é um documento internacional, e outro que é uma simplificação produzida a nível europeu pela EA, que é aplicável essencialmente a laboratórios de calibração, que é o guia EA 402. Deste guia existe uma tradução em português que está livremente acessível no site do IPAC e que poderão consultar. Só para dar um cheirinho de incertezas, para não se pensar que a incerteza tem unicamente a ver com o padrão, é certo que o padrão pode ser um aspecto importante, uma fonte importante de incerteza, mas não é só. Frequentemente, o próprio equipamento a calibrar
tem uma contribuição para a incerteza maior do que a do padrão, e há outras contribuições, desde logo o ambiente em que é feita a calibração, o método utilizado e o próprio operador. Todos nós temos a percepção de que, por exemplo, se for um instrumento de ponteiro, um instrumento analógico, o operador pode introduzir erros de leitura e, portanto, é também uma fonte de incerteza. Bom, esta informação dos erros e das correspondentes incertezas é apresentada sob a forma de certificados de calibração que podem ser produzidos pelo dono do equipamento, se tiver os recursos para isso, ou podem ser adquiridos a laboratórios de calibração. E ficam aqui algumas pistas sobre critérios que poderão utilizar para escolher os vossos fornecedores de calibração, desde logo o facto de serem ou não acreditados, já vamos ver como é que sabem se um laboratório é acreditado. Essa acreditação é baseada, no caso do laboratório de calibração, na norma 17025 que referi no início, e que é a norma utilizada em todos os países do mundo para acreditar laboratórios de calibração. Mas não basta ser acreditado, é preciso também assegurar que o laboratório dispõe de capacidade técnica, isto é, que a acreditação é válida para as grandezas que se pretende medir: temperatura, força, pressão, tensão elétrica, corrente, enfim, o que for, e dentro de cada uma dessas grandezas, as gamas de medição que nos interessa calibrar. E o laboratório está acreditado para calibrar, por exemplo, temperaturas até 100 graus e nós precisamos calibrar 500, naturalmente que esse laboratório não nos irá interessar. Portanto, temos que pesar sempre um conjunto de critérios, para além da calibração, da acreditação, ver se essa acreditação cobre aquilo que pretendemos, quer em termos de grandezas, quer em termos de gamas de medição dos nossos equipamentos. Depois, um terceiro critério a ter em conta são as melhores incertezas de que o laboratório é capaz, porque um laboratório que tenha incertezas mais baixas, naturalmente terá capacidade para calibrar com maior rigor e, portanto, calibrar equipamentos mais rigorosos ou com melhores características do que um outro que tenha incertezas mais alargadas. Outros critérios que poderão ser tidos em conta é a experiência que o laboratório tem naquele tipo de calibração e, portanto, o conhecimento do equipamento, que poderá facilitar muito o diálogo com o cliente e até os tempos de resposta, mas também ter em conta a proximidade, porque uma coisa é pegar no equipamento e levá-lo a um laboratório que fica a poucos metros ou poucos quilómetros da nossa fábrica. Outra coisa é metê-lo num caminhão, num avião e mandá-lo para o outro lado do mundo. E todos nós temos a percepção de que a logística introduz ou pode introduzir problemas, degradação de equipamentos, por choques mecânicos, por variações de temperatura, ou até por mau embalamento ou danos de outra natureza. Um outro critério que poderá ser tido em conta, para além da proximidade, é o facto de o laboratório ser capaz de fazer essa calibração na nossa fábrica, na nossa empresa, em vez de termos que pegar no equipamento e mandá-lo para o laboratório. Enfim, há um conjunto de critérios, não queria estar aqui a alongar muito mais sobre isso, gostava só de referir que muitas vezes o preço é o primeiro critério que as empresas utilizam para escolher um fornecedor de calibrações. Eu atrevo-me a dizer que esse deverá ser o último critério, porque antes de chegarmos à questão do preço, temos que pensar em todas as questões técnicas que referi anteriormente. Dizia há pouco que o laboratório deveria ser acreditado. Como é que vocês podem saber se um laboratório é acreditado? Muito simplesmente. Todos os organismos de acreditação, que são sempre organismos nacionais, a acreditação, pelo menos na Europa, é uma atividade que funciona em regime de monopólio. Em cada país europeu só pode existir um organismo de acreditação.
e todos esses organismos estão articulados entre si através de associações, no caso da Europa, a EEA, a Cooperação Europeia em Acreditação, no caso internacional, o ILAC, a Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios. Na generalidade dos casos, os acreditadores fazem parte de ambos, portanto, dos acreditadores europeus, que fazem parte da EEA e fazem também parte do ILAC, o que quer dizer que um certificado de calibração emitido por um laboratório acreditado na Europa é válido também fora da Europa e vice-versa. Um laboratório americano acreditado nos Estados Unidos é reconhecido na Europa por via dos acordos de reconhecimento que existem entre todos estes organismos. Concretamente, no caso da Europa, vocês, se forem ao site da EA, encontram este conjunto de 33, salvo erro, entidades acreditadoras. Cada uma dessas entidades acreditadoras evidencia o estatuto de acreditação que confere a um determinado laboratório por via da utilização do seu símbolo, sendo que, no caso de Portugal, o símbolo é este, o IPAC, o Instituto Português de Acreditação, que é o símbolo que vocês encontram em todos os certificados de calibração emitidos por laboratórios acreditados em Portugal e que estão a trabalhar, obviamente, no âmbito dessa acreditação. No caso de outros países, por exemplo, em Espanha tem a ENAC, na Alemanha tem o DAX, França tem a COFRAC, enfim, todos estes países têm os seus sistemas de acreditação próprios e essa acreditação é evidenciada através da aposição desse símbolo nos certificados. E, portanto, isto é desde logo o que vos permite identificar imediatamente se um certificado de acreditação é ou não, perdão, um certificado de calibração é ou não emitido por um laboratório acreditado. Certificados esses que têm regras a cumprir, isto não são opiniões, são regras que estão perfeitamente definidas, na norma que serve de base, como referi, à acreditação de laboratórios, que é a 17.025, e no caso de Portugal, existem regras adicionais que são definidas pelo IPAC no guia OGC 001. Essas regras estão aqui sintetizadas neste quadro, não vou ler isto em detalhe, vocês depois vão ter acesso a esta informação para consultarem com mais pormenor. De qualquer forma, tem aqui uma checklist exaustiva de tudo aquilo que um certificado de calibração deve ter, aqui nesta coluna, ou, no caso de ser um relatório de ensaio de um produto, também tem aqui as regras que esse certificado deverá cumprir. São notas adicionais que o IPAC apresenta relativamente aos certificados emitidos por organismos acreditados em Portugal. Enfim, isto é um exemplo de um certificado emitido por um laboratório de calibração. Cá está o símbolo da acreditação pelo IPAC, que neste caso está associado também ao símbolo do ILAC, o que permite, por exemplo, evidenciar perante um cliente estrangeiro que o laboratório não só é acreditado em Portugal, como também que essa acreditação é reconhecida a nível internacional, o que pode facilitar muitas vezes o relacionamento entre os donos dos equipamentos e os seus clientes estrangeiros. Bom, quase para terminar, com base na calibração e nos resultados que são produzidos pelo laboratório e que são plasmados nos respectivos certificados de calibração, o dono do equipamento vai ter que fazer uma coisa que também já referi, que é a confirmação metrológica, que esta sim é que nos vai permitir deliberar, dar um veredito sobre a aptidão ou não do equipamento para ser reposto novamente em funcionamento. Esta confirmação metrológica inclui não apenas a calibração, ou a verificação, se for o caso, mas também ajustes ou reparações, no caso de ser necessário, atuar sobre o equipamento para o repor no seu estado de funcionamento correto, e nesse caso, após o ajuste ou a reparação, vai ser necessário uma nova calibração, e após isso, há que fazer uma comparação dos resultados obtidos, dos erros,
e com os requisitos metrológicos, por exemplo, com as especificações, com os erros máximos admissíveis, e identificar o equipamento como estando novamente apto à função. Essa comparação de resultados com critérios vai nos permitir tomar decisões em que temos que ter em conta não apenas o erro, mas também a incerteza com que esse erro foi obtido. Isto é, se nós tivermos, por hipótese, que cumprir este limite, se o equipamento não puder apresentar um erro superior a este limite, e se o resultado estiver neste ponto com esta incerteza, então garantidamente nós estamos numa zona segura, isto é, o equipamento estará conforme ao fazer esta medição. Assim como, no lado oposto, se estivermos nessa situação, o equipamento estará a medir de forma incorreta e, portanto, estará não conforme. No entanto, há situações em que o erro poderá estar dentro dos limites aceitáveis, mas, no entanto, se considerarmos a influência da incerteza, poderemos aceitar o equipamento, mas aí vamos assumir um risco de, posteriormente, ao utilizarmos o equipamento, estarmos a aceitar peças defeituosas ou, de forma similar, podemos estar a reprovar ou a rejeitar peças que estão boas com base em medições que estão a ser feitas incorretamente. Isto é o conceito de regra de decisão, que está definido na ISO 17025, e que não é nem mais nem menos do que a forma como é considerada a incerteza na análise da conformidade do equipamento, isto é, na comparação dos erros com as tolerâncias que o equipamento deve respeitar. Uma vez feita essa análise, vamos marcar o equipamento, tipicamente ele aposta uma etiqueta que diz quando é que ele foi calibrado e quando é que deverá novamente ser calibrado. Já vamos falar um bocadinho também sobre como é que isso é definido. Ou pode ter sido calibrado, mas tem restrições, por exemplo, um termómetro que mede até 100 graus, mas só foi calibrado entre 20 e 50, não quer dizer que o resto da escala não esteja correta. Nós é que não o sabemos, não calibramos nessa gama porque não era necessário. E, portanto, essa restrição deve ser indicada no equipamento. Atenção que o equipamento está apto apenas entre 20 e 50 graus. Ou então há um equipamento que, pelas mais variadas razões, não precisa ser calibrado periodicamente. E, portanto, há um alerta para quando ele tiver que ser utilizado, terá que ser calibrado previamente. Se for um equipamento que tenha pontos de ajuste, esses pontos devem ser tornados invioláveis para garantir que não há alteração inadvertida do funcionamento do equipamento. Ou um equipamento que não está calibrado e, pronto, não está apto a ser utilizado, deve estar identificado como tal. Ou um equipamento que está fora de serviço, por exemplo, por avaria, ou que não é sujeito à calibração periódica porque a sua utilização não o requer. Enfim, feito isso, há que tomar uma decisão sobre a data da próxima calibração, isto é, qual o intervalo que vamos definir entre calibrações consecutivas deste equipamento. Isso, por muito que possa custar aos donos dos equipamentos, é uma decisão que só a eles compete tomar, exceto no caso dos equipamentos abrangidos pela metrologia legal, que aí é a lei que diz quando é que deve ser feita a verificação metrológica, mas em todos os outros casos o intervalo entre calibrações tem que ser definido pelo utilizador ou pelo dono do equipamento, sendo que para isso se pode basear em regras documentadas, por exemplo em normas, ou pode ser contratualmente estabelecido se for o caso de um contrato com um cliente em que estabeleça que a calibração tem que ser feita em determinados intervalos, ou se não existirem outras indicações, terá que ser feita uma análise ao conhecimento que já temos do equipamento, à sua evolução histórica, à sua deriva,
e ter também em conta o tipo de utilização que lhe damos, quer seja em termos de severidade, se é um equipamento que está sempre conservado no laboratório em condições estáveis, ou se é um equipamento que anda em ensaios de campo e, portanto, é utilizado em variadíssimas condições ambientais e que é transportado na mala de uma carrinha e sujeita a choques mecânicos. Portanto, tudo isso deve ser ponderado e, a partir daí, então, estabelecer o intervalo entre calibrações que, por sua vez, não é estático, não é fixo, deverá ser ajustado ao longo da vida útil do equipamento. E, portanto, termino por aqui esta intervenção. Excedi um bocadinho o tempo de antena e agradeço novamente a vossa presença e agradeço à Quisler a disponibilidade para promovermos em conjunto este webinar e fico agora à vossa disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado.